Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Olha para o teu lado, cumprimenta o teu irmão. Fala com ele: Jesus te ama. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja Jesus. Culto de Santa Ceia. Deus é bom. Abra a tua Bíblia comigo. Amém. Marcos capítulo 16. Aleluia. Serei bem fácil para a glória de Jesus. Já oramos, louvamos ao Senhor. Amém. E Jesus é bom. Marcos capítulo 16. Quem encontrou, leamos a palavra do Senhor. Passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungir o corpo de Jesus. Pois cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Dizia umas às outras: quem remove a pedra da entrada do sepulcro? Olham para elas e viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Fala, a pedra era muito grande, mas já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Eles lhe disseram: não vos assusteis, buscai Jesus o Nazareno, que vos crucificado já ressuscitou, e não está aqui. Vede o lugar onde puseram. Ide, porém, diz aos seus discípulos: Pedro, e ele vai adiante de vós, para o caminho da Galileia, e lá vereis, e vos disse assim a palavra do Senhor. O Espírito nesta noite, Santo do Deus vivo, possa mover no nosso coração. Amém. Toma o teu assento, já foi orado, para a glória de Jesus. Quero enfatizar uma palavra, que Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e foi preparar um lugar, mas Jesus vai voltar. Esse ponto é fundamental na igreja de Deus, porque ele veio para ensinar um caminho, trazer, reunir o que estava perdido, fazer povo de Deus. Ele veio só com um propósito: escolher não, mas a separar não, a juntar, fala, a juntar que estava perdido. Então ele veio com um propósito: a juntar o que estava perdido. Então ele faz esse mérito da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que nós andávamos como ovelhas sem pastor. Isto me chama muita atenção, porque esse propósito que Marcos está dizendo, ele fala aqui da ressurreição. Mas até chegar à ressurreição, a gente vê que Jesus teve uma caminhada. A gente entende que Deus, nesse propósito poderoso, ele vai fazer algo o quê? Mostrar para mim e para você que tudo que ele falou se cumpriu, está cumprindo e vai cumprir. Aleluia. Então falar para o teu irmão: tudo que ele falou, alguma coisa já cumpriu, outra está se cumprindo e outra vai cumprir. Os discípulos viram aqui a ressurreição de Cristo, que ele morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. E ele falou aos discípulos: fala que eu vou encontrar com eles no caminho da Galileia. Calma. Vou vê-los, conversar com eles e mostrar a ele que eu vou preparar um lugar. João 14:6. Depois da morte, ele conversa com seus discípulos, dizendo: olha, não turbe o coração. Quantas coisas turbam o coração do ser humano na terra? Quanta coisa deixa você angustiado, né? Às vezes desesperado, sem ânimo. Mas ele vai dizer para o discípulo: não turbe o coração, que eu vou preparar um lugar. Então aqui não é o lugar eterno. Eu vou preparar a vós um lugar edificado não por mão do homem, mas o próprio Deus a qual edificou. Então quando eles falam aos discípulos: olha, cautela, não preocupa, porque vocês sabem o caminho. Eles perguntam: quem é esse caminho? Eu sou o caminho.
Vocês sabem a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu também sou a verdade. E vocês conhecem a porta. Eles perguntam, mas quem é a porta? Ele diz, eu sou a porta. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele está falando os discípulos acautelando, porque os discípulos sabiam o que ia acontecer. Ele está falando assim, olha, vai acontecer algo. Você entrega aos pecadores, eles vão me crucificar, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas antemão já aviso a vocês, não turbe, porque eu vou preparar lugar para vocês. E o interessante é que ele não fala somente, eu vou preparar o lugar, e eu vou voltar e buscar vocês. E como ele foi preparar o lugar, eu vou voltar e levar vocês aonde eu estiver, vós estará comigo. Agora entende, pergunta para o teu irmão, aonde está Jesus? Pergunta para o teu irmão, crente. Não, o crente desanimado. Aonde está Jesus? Hoje o Espírito Santo habita aí dentro do seu coração. Mas Hebreus fala que Jesus está à destra do Pai. É o nosso advogado, o nosso antecessor. Mas aquele dia será um juiz. Hoje tem uma arca aberta chamada Jesus, a porta. Hoje tem uma arca aberta chamada caminho, Jesus, que te leva ao Pai. Entende uma coisa, quando Deus pediu a Noé para fazer uma arca, o dilúvio não vem em seguida. Demorou 100 anos ou mais. Uma década ou mais. Mas quando veio o dilúvio, Noé foi obediente. A arca estava pronta. Jesus está falando para os discípulos assim, acautela, porque eu vou preparar lugar. E eu vou voltar. Pergunta para o teu irmão. Jesus voltar hoje. Ele disse que ele foi preparar o lugar. Agora o lugar está pronto. Como sabemos que o lugar está pronto? Ele tinha quantos discípulos? 12, sim ou não? Todos morreram. Mas Jesus, quando ele promete algo, Amós vai dizer assim, que Deus não faz nada antes de revelar os seus santos, os seus profetas. Não adianta nada Jesus falar para os seus discípulos, eu vou preparar um lugar para vocês, e aonde você estiver, vocês estão comigo. Deus faz e mostra. Por isso ele deixou João vivo, para levar ele no céu. Por isso ele permitiu que João ficasse vivo, para mostrar para ele o que ele fez. Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente fala, vou fazer, e não mostra. Mas tudo que Deus falou, ele fez e mostrou. Como ele diz, eis o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, Jesus já tinha sido preparado, crucificado, imolado, antes mesmo de eu e você pecar. Porque Deus veio hoje, o ontem, o passado e prepara o futuro. Então, como João fica vivo, a Bíblia fala que João está na ilha de Pátmos. Onde? Exilado, preso. Mas o interessante é que ele permaneceu fiel. Porque já tinha falado, ser fiel até a morte, que eu dar-te-ei a coroa da vida. João está fiel, só sobrou João. De todos os discípulos do martírio, João sobra. E João agora está exilado numa ilha presa chamada Pátmos. Mas no momento que ele achava que estava sozinho, foi aonde teve a maior revelação. Porque Jesus veio na terra e revelou para eles, falando com eles. Mas agora em Apocalipse, vamos lá, Apocalipse capítulo 4. Amém? Apocalipse capítulo 4. Amém? Quem encontrou? Vamos lá. Serei bem calminho. Aleluia, queridos. Bíblia da letra pequena é uma benção. Falei para o capítulo 4. Um trono no céu. Você gosta de Bíblia? João aqui agora está na ilha, preso. Esse mesmo João é que ouviu Jesus falar, não turbe. E é o mesmo que escreveu o livro de Evangelho de João. E é o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse. Ele ouviu Jesus falar, não turbe. Mas é fácil falar assim, não turba, né? É fácil falar assim, não preocupa não, né? É fácil, não é?
Mas Jesus falou assim: vou falar com você, João, e vou mostrar. Vou te falar para você não preocupar, que eu preparei lugar e vou te levar lá, para que você veja. João está asilado, preso, e a Bíblia diz assim: depois destas coisas, eu olhei. Ainda que João estava preso, João tinha visão. Ainda que João estava dentro de um cárcere, João não perdeu a visão. E quantas coisas tem feito você perder a visão? Quantas coisas tem fechado os teus olhos para enxergar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus? Entenda uma coisa: quando a gente vai olhar a palavra de Deus, a gente vai entender uma coisa. Quando ele fala ser fiel, é o que? Permanece acreditando, permanece confiando. João está dentro da ilha, preso, e ele olhou e viu, fala assim: não importa a circunstância, continua vendo. Não importa o problema, olhe para o autor e consumador da fé. Às vezes você não tem motivo para louvar, para adorar. Às vezes você não tem motivo algum neste momento. Mas mesmo assim, Zacarias, que na sua casa a mulher era estéril, naquele tempo uma pessoa ser estéril era como se fosse maldita. A Bíblia fala que ele era idôneo, fiel a Deus no seu sacerdócio, e prestava culto ao Senhor e apresentava o Senhor ao incenso. Quer dizer, ele tinha problema em casa, mas isso não era impedimento de adorar. Ele tinha problema na sua casa, mas ele permanecia oferecendo incenso a Deus. Porque quando você tem problema lá fora, mas você oferece incenso aqui dentro, o Senhor envia anjo para falar contigo. Quando você tem problema lá fora, mas você deposita uma adoração na presença de Deus, Deus peleja pelos seus. E naquele dia que a Zacarias pensou que ia ser o mesmo culto, a hora ia ser a mesma coisa, ia cantar o louvor, trazer uma palavra, a Bíblia fala que ele foi sorteado para ir ao teu templo para oferecer o incenso. E aquele dia o anjo Gabriel disse: Zacarias, foi ouvida a sua oração. Significa que ele tinha problema, mas não parou de orar. Significa que ele tinha problema, mas não parou de adorar. Significa que ele tinha problema, mas continuou sendo íntegro e fiel diante de Deus. Fala com o teu irmão: o problema não pode afastar da presença. A dificuldade não pode afastar da intimidade com Deus. Porque se você for fiel, a Bíblia fala que aquele que achega a Deus, Deus achega a ele. Então João, ele viu. O problema não tirou a visão de João. João está vendo. Fala para o teu irmão: veja. Fala, veja. E eu vi que estava uma porta aberta. Aonde tem problema que você não vê nada quando você não acredita. Mas se você acreditar, vai ter uma porta aberta. Vai ter uma solução. Vai ter uma saída. Vai ter um renovo. João está vendo uma porta aberta, porque ele não perdeu a visão. E ele não viu uma porta aberta embaixo, ele viu uma porta aberta em cima. Porque quem está... eu vou falar. Quem está em Cristo pensa nas coisas do alto, não nas coisas de baixo. E se você pensa nas coisas do alto primeiro, a de baixo se cumpre. Então, no momento que João não tinha saída para ele aqui embaixo, ele está olhando para o céu, que ele sabe que a saída vem de cima. No momento que ele não vê porta aqui embaixo, ele está olhando para o céu, que sabe que tem porta em cima. No momento que ele não está vendo solução embaixo, ele está olhando para o céu, que sabe, levarei os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e não tosquenejarás, não dormitarás. É o guarda de Israel, é ele que guardou a entrada e ele que guardou a saída. E João está vendo a solução em cima. Você está conseguindo ver a solução aqui embaixo, não? Xaracassúria, olha para cima. Não está vendo saída aqui embaixo, não? Nagóbias. Olha para cima. Ele viu uma porta aberta. Que a palavra do Senhor disse: eis que eu coloquei uma porta aberta diante de vós. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, se tem porta, Malaquias fala assim: abrirei a janela do céu, não é? Agora entende uma coisa. Agora aqui abrir a porta. A porta tem duas soluções.
a janela só abre de dentro. A Bíblia fala assim: eu te abençoarei com a benção tal, que dela venha a maior abastança, e abrirei a janela do céu. Quem abre a janela por fora? Ninguém. Então essa benção que vem de Malaquias é só Deus que dá. Mas porta abre por dentro e abre por fora. A fidelidade de João, a adoração de João, a comunhão de João fez que a porta abrisse. A porta como abre por dentro, como abre por fora. E a Bíblia fala que abre uma porta no céu. E somente não abre a porta, ele ouve uma voz, porque ele tinha visão e tinha audição. Então nesse momento, muita gente parou de ver, parou de ouvir. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você vai voltar a ver e vai voltar a ouvir. Hebreus vai dizer: ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. Ele está vendo uma porta aberta e ele está ouvindo uma voz de um som de trombeta, fazendo comigo, dizendo: sobe para cá, e eu te mostrarei as coisas depois desta, o que vão acontecer. Jesus tinha falado: eu vou preparar lugar, mas para ter certeza, ele deixa João vivo. Vou te levar lá em cima, para te mostrar o que eu preparei. Eu estou falando de algo não da terra agora, estou falando do céu, que muitas pessoas acham que isso não existe mais. Muitas pessoas estão vivendo como Jesus não fosse voltar. Muitas pessoas encontram hoje dormindo, despercebido. E ele está indo até o trono da glória. E Deus começa a mostrar para ele. Ele diz que em breve que vão acontecer. E mediante fui arrebatado. Esse arrebatamento aqui, irmão, eu vou falar lá, Filipenses capítulo 3, versículo diante. Arrebatamento é o quê? Tomado à pressa. Tirado do lugar. Tirado com força. Tem uma promessa para a igreja, dela ser arrebatada. Essa promessa, eu não preciso pregar gritando para trazer adrenalina, não sei não, vou pregar falando. Porque a palavra faz efeito de qualquer maneira. Ela, posso gritar, eu posso falar calmo, é a palavra. Então, essa revelação aqui, de arrebatar, é tirar a força. E a Bíblia fala que haverá um arrebatamento. E só que esse arrebatamento vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Muito será levado e muito será deixado. Quem será deixado? A Bíblia deixa bem claro. É quem não perdoa. É quem não reconhece Jesus como Salvador. É quem não decide permanecer em cima do muro. É quem não decide entregar a vida para Jesus. O arrebatamento é eminente. É claro que Deus vai fazer o quê? É como uma voz, é como uma luz, um abrir e fechar de olho. E muitas pessoas vivem tão despercebido hoje. Jesus vai dizer que no tempo de Noé, comia, bebia, casavam e davam em casamento. Não está diferente? Comemos, ontem lá, comemos tanto lá. Não é errado. Bebemos, não cerveja, meu irmão. Quem crê que não bebe cerveja? Bebe Coca-Cola para limpar as tripas. E está da mesma maneira. Todo mundo estava fazendo festa. E Noé trabalhando, fazendo a arca. Para que fazer a arca? Todo mundo lá, ó, e Noé trabalhando, construindo o projeto de salvação. E você está na igreja buscando a Deus, orando. Não é que você é perfeito, mas você crê. Você está buscando o projeto da salvação. Porque não vai vir dilúvio, mas vai vir um arrebatamento. Quando veio o dilúvio, quem preparou foi. Quem não preparou ficou. Tem muitos pregadores falando que você vai ser salvo pela graça, não importa. Mentira. A Bíblia fala que lá não entra nada que contamina. Entende uma coisa? Você é noiva. Posso pregar? Então segura, aperta o cinto. Você é noiva. Se um dia você marcou o seu casamento para você casar, sim ou não? Vou pegar bem calmo. Tudo pronto. Já comprou o vestido? Já comprou a casa? Já fez uma conta bancária para ela de $1 milhão? Recebe aí. E o casamento é agora às 7 horas. Mas se você chegar ali e estiver beijando outro homem, você casa com ela?
Como você quer que Jesus te leve a você? Se você não quer viver com Ele, você não quer ter intimidade com Ele, você trai Ele todo dia em pecado, em gesto. Então Ele te perdoa sim, mas se Ele voltar agora, você estiver vivendo nessa vida, você fica. Não é só Ele não, eu também fico. Porque Deus não faz acepção de pessoa, não tem. A Bíblia fala que Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Pecador, aí eu vou preparar o casamento, eu chego ali, a mulher está beijando o outro, eu vou casar? Não vou. E muitas pessoas acham que Jesus vai levar ele. Não vai. Então, posso pregar? Ele disse: nós somos uma noiva. E ele vai levar uma noiva lavada, sem ruga, sem coisa semelhante. Quer dizer, que foi santificada no sangue, lavada no sangue. E quem nos purifica? Quem que já casou? Um monte de irmã que já casou. Aí, ó, a evangelista aí, a nossa irmã Letícia arrumou um monte de irmã. No casamento físico, a irmã Letícia é boa, viu, irmãos? Quem quiser casar, pode procurar ela, que ela faz você ficar bonita 1000 vezes mais. É bom, não é ruim. Você vem toda bonita, vem as irmãs, até de limousine. Essas irmãs é chique, viu, irmãos? Mas só que tem um porém. No casamento espiritual, quem te adorna é o Espírito Santo. Não adianta você maquiar, não adianta você pôr vestido, porque você põe por fora, mas não consegue fazer por dentro. Por isso ele disse: não vou deixar vocês off, você não vai conseguir arrumar não. Não vou deixar vocês sozinhos, que eu vou chegar, vocês vão estar despreparados. Eu vou rogar o Pai que manda o Espírito Santo. Mas só que tem um porém. Eu vou falar. O Espírito Santo simboliza a água. E quantos Naamã está caçando Alparpa e Albana e não desce no Jordão por conta do orgulho? Então desce do tamanco. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Deixa Jesus trabalhar no seu coração. Entende uma coisa? A água simboliza o Espírito Santo e simboliza a palavra. Mas eu posso entrar no chuveiro e não querer tomar banho. Como eu posso entrar na igreja, ouvir a palavra e sair falando mal do pastor. Por que o pastor foi falar aquilo? Não aceitando. Lavar é o que, irmãos? É uma decisão. Lavar é o que? É saber que realmente eu preciso de algo. Tá quietinho aqui, tá, irmão? Tá gostoso, tá? Então vamos pregar. Então o Espírito Santo trabalha desta maneira. E como é que ele trabalha? A Bíblia fala que a palavra é um espelho. Você já leu a palavra uma vez que fala assim: ama o seu irmão como você ama você mesmo? Obedece ao seu pai e à sua mãe, que você vai ter muitos anos de vida na terra. Honra os teus pastores, que serão bênçãos na sua cabeça. Já leu isso aí? É lavando. Busca o Senhor, que você vai encontrar, você busca, vai encontrando. Então a palavra de Deus, ela vai trazer para você uma direção. E onde João está dizendo aqui, que ele vai no céu e vê uma voz, e diz: eu vou te mostrar. Imediatamente ele foi arrebatado, e o Espírito, e eu vi um trono que estava posto no céu. Quer dizer, o mundo está uma bagunça, mas Deus não perdeu o governo. O mundo está de perna para cima, mas ainda tem alguém sentado no trono, que ele vai levantar. E no dia que ele levantar, ele não levanta como cordeiro, ele levanta como leão. Ele não vai vir para ser mais crucificado, cuspido e humilhado. Ele vai vir para reger uma terra com cetro de ferro. E todos os olhos verão. Alabaçúbia. A Bíblia deixa bem claro que neste momento tem um trono no céu. Então alguém tem domínio, porque quem tem trono tem governo. A Bíblia fala que Deus está trabalhando a favor daqueles que esperam e daqueles que confiam. Aqui está deixando bem claro: eu fui arrebatado no Espírito, vi um trono que estava posto no céu, e alguém assentava. Ele está sentado, por enquanto. Mas vai chegar o dia que ele se levantará. Vai chegar o dia que o céu vai abrir. Vai chegar o dia que o céu vai se rasgar. Até o incrédulo nesse dia vai crer. Você entende uma coisa, querido?
Aqui está deixando claro que ele está sentado, e que estava sentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe, de sardônia. E o trono havia um arco-íris, porque o arco-íris é a aliança que Deus fez com o homem. Não me entenda mal. Por que tem esse arco-íris aqui? Para que sempre Deus olhar, para que Deus não fulmine a terra. Deixa eu pregar, irmãos. Vou pregar hoje para vocês, pode? Porque Jesus é o intercessor. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Ele vê tanta maldade na terra, tanta injustiça na terra, tantas pessoas sendo sofrendo na terra. Por isso tem essa lembrança. Ele disse: nunca mais trarei dilúvio sobre a terra. Então, como ele está sentado, esse arco-íris está à destra do Pai, para que ele lembra e tenha memória da sua palavra lá em Gênesis, dizendo: vou fazer uma aliança com o homem, para que nunca mais venha o dilúvio sobre a terra. Mas entende uma coisa: e havia um arco-íris, aspecto semelhante à esmeralda, e ao redor do trono também havia 24 anciões. Entende uma coisa: muitas vezes você não quer adorar aqui, mas já tem gente adorando lá em cima. A Bíblia fala que, posso pregar? Que esses 24 anciãos, cada eles tinha coroas. Coroa significa honra, lembrança ou vitória. Mas eles não queriam nada disso para eles. Eles prostravam e lançavam as coroas no pé daquele que estava sentado e dizendo: bendito e santo é aquele que há de vir. Que isso? Eles não estão importando com honra, eles não estão importando com reconhecimento. Eles querem prostrar e adorar ao Senhor. E quantas pessoas matam na terra por conta de honra, por conta de reconhecimento e por conta de galardão e ser reconhecido. Enquanto tudo eles têm lá, ele estava prostrando e depositando no pé daquele que estava sentado, que é digno de todas as coisas. No trono 24 anciões, vestido de branco. Branco fala veste de justiça, porque você foi justificado, santificado, para aquele que na cruz morreu e nos lavou através do teu sangue. Todas as vezes fala veste branca, fala de santificação. 24 anciões que estavam sentados sobre o trono, e 24 anciões vestidos de brancos, que tinham nas suas cabeças coroas de ouros. Interessante, né? E do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus, que significa justiça, paz, amor, longanimidade, perseverança, que traz ao homem, porque os dons são bons, mas o dom até Satanás tem. O que o crente precisa é o fruto. Dom não resolve. Se o dom resolvesse, muitas pessoas seriam salvas pelo dom. Mas Jesus disse: muito foi profetizar no meu nome. Vai curar enfermos, vai expulsar demônios, vão fazer maravilha, mas estava longe de Deus. Eles tinham coroa, e tinham sobre eles saíam relâmpagos e vozes e trovões. E do trono diante de 7 lâmpadas, foram quais é os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal ao redor do trono. João está dentro do céu. Você já parou para pensar? Vamos pensar só um pouquinho. A nossa vida, irmãos, o que é a vida do homem? Será que vale a pena viver com tanta arrogância? Com tanta indiferença? Com tanto orgulho? Será que vale a pena? Ah, porque eu tenho dinheiro. E aí? Dinheiro não barra o que vai vir. A Bíblia fala em Ezequiel que nem o ouro, nem a prata nos livra da ira do Cordeiro. Hoje é que Santa Ceia. Será que adianta viver assim?
Você pode ter empresa, dinheiro. Vocês estão entendendo? Ele está dentro do céu. E mostrando para mim e para você que tudo isso aqui passa. Fica feliz, querido. Às vezes a gente coloca no nosso coração algo tão insignificante e você tem todo motivo para ser feliz. Às vezes o que você tem, você não dá valor e a pessoa queria o que você tem e achava precioso. Aqui, vamos comigo rapidamente, pula para frente. Capítulo 5. E ele está dentro do céu. E a Bíblia fala assim: e eu vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro. Vou falar sobre o livro. A Bíblia fala em Apocalipse 20 que todos aqueles que não for achado nesse livro. Posso pregar? Quem já nasceu aqui no Brasil, na América, você tem seu nome lá no cartório do Brasil, sim ou não? E aqui na América você tem seu nome na City Hall. Consegue me ouvir bem aí? Consegue? Se estiver baixinho, aumenta o volume para isso, por favor. Não vou gritar não, vou pregar bem baixinho. Então o seu nome está aqui no cartório da terra. Mas quando você reconhece Jesus como seu Salvador, o seu nome está no cartório do céu. Só que tem um porém. A Bíblia fala no Apocalipse 20 que esses livros foram abertos. Livros após livros. E aqueles que não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então não foi Deus que lança ninguém. É porque a arca estava pronta e você não quis entrar nela. Porque a arca da salvação foi preparada e você rejeitou ela. Deus não é mau, porque Deus fez o plano da salvação. Deus mostrou para mim o caminho. Jesus falou: eu sou Ele. Deus mostrou a porta. Jesus: eu sou a porta. Deus mostrou a vida. Jesus: eu sou a vida. E diz: ninguém vai no Pai a não ser por mim. Eu vou preparar o lugar. Ele foi preparar o lugar com o Pai. E está mostrando o João: João, mostra a ti e escreve. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então o que está escrito aqui, pode o homem querer rasgar, querer queimar, vai cumprir. Eu crendo ou não crendo. Agora entenda uma coisa. Aqui está deixando que tem um livro sobre a sua mão direita, que estava sentado sobre o trono, e um livro escrito dentro e por fora, selado com 7 selos. Aqui fala os livros das obras, porque a fé sem obra é morta. Se você diz ser cristão e você pode fazer algo para alguém, você não faz a religião desse em vão. A Bíblia fala que a religião perfeita é visitar o órfão, a viúva e o necessitado na sua tribulação. A religião perfeita não é ficar pregando aqui, gritando, pulando, falando em língua, profetizando e rodando, não. A religião de Deus é quando eu vejo alguém que tem uma necessidade, que eu tenho como fazer, e se eu encolher a minha mão, a Bíblia fala, se eu negar a necessidade de um pobre, o clamor de um pobre, em Provérbios está escrito: no dia que eu gritar, eu também não serei ouvido. E quantas vezes a gente está com o coração enterrecido, com a mão ressequida, e não quer fazer nada para ninguém. A Bíblia fala que a igreja do Atos dos Apóstolos está estreita, não está? Crescia, porque tinha tudo em comum, até no partir do pão. O Ananias que foi dar um desperto, porque você não é obrigado a fazer nada. Igreja não pode obrigar você a dizimar a oferta. Você é livre. Fala assim: eu sou livre. Você é livre. Mas o tal do Ananias, ele quis parecer bom, mas com engano. Vendeu uma propriedade e trouxe, porque estava todo mundo junto, em irmã Tânia, um ajudando o outro. Porque a igreja é isso. Se você não quer ajudar o seu irmão, como é que você é igreja? Não tem ninguém perfeito, mas você tem que estar um ajudando o outro. Se você não pode, você intercede e ora. Se você não puder orar, às vezes você não tem um dinheiro para ajudar, não tem uma coisa para fazer, mas vai orar, você não puder orar para uma pessoa, puder falar uma palavra, Deus vai te ajudar você.
Bíblia fala que a igreja estava crescendo de uma maneira tão grande e todo mundo ajudando o outro e Deus operava no meio da igreja, porque quando tem união, Deus faz. Por isso que o diabo é doido para colocar desunião na igreja, divisão na igreja. Você vê divisão, contenda, briga um irmão contra o outro, não tem Deus, tem Satanás no meio. Tem não, pastor? Tem, porque chegou Ananias, fala, eu vendi a propriedade por tanto, vou sair da mensagem, não vou voltar lá. Não, ela está vencendo. Aí Pedro falou assim, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? E quantas vezes o diabo tem enchido o coração de tanta gente? Por pouca coisa. E Provérbio vai dizer o que você tem de guardar, guarda o quê? Seu coração. Porque ele procede para o caminho da vida. Aqui tem o livro. E tem os livros, que é da obra. Fala assim, a fé sem obra é morta. Você não é salvo pelas obras. Por quê? Para que ninguém se gloria. Como, por exemplo, tem irmão que pode fazer mais que você. Aí vai falar, eu fiz mais que ele, fiz mais. Então, Deus não vai te justificar pelas obras. Para ninguém se gloriar. Mas nós somos salvos pela graça. E isso não vem de vós. É o dom de quem? É o dom de Deus. Vem comigo, Apocalipse 14. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião. João está vendo, vou chegar no Filipenses agora. João está lá em cima e Deus já está mostrando ele, a vinda de Jesus. Vou fechar aqui, irmãos. A vinda de Jesus. Tem gente que prega gritando, eu também prego, irmãos. Eu vou pregar bem calmo hoje. Por que, João Batista? Sobre o monte de Sião. Quero trazer para você aqui agora. Vamos lá. Você bem tranquilo, amém? Jesus é bom. Ele vê Jesus sobre os montes de Sião. Eu vou terminar aqui. Não fico com raiva de eu falar aqui não, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Como é que vai ser essa vinda de Jesus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero que vocês, irmãos, que sejam ignorantes acerca do que o dormem. Quem dorme? Para nós está morto, mas a Bíblia fala que estão dormindo. Para que não vos entristeçais como os demais, que não tem esperança. Porque quem não tem confiança em Jesus, não tem esperança. Acha que a vida é só essa. Mas nós passamos da vida, da morte para a vida ou da vida para a morte? Da morte para a vida. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como nós lemos em Marcos. Estão entendendo? E assim também cremos que Deus tornará a trazer a Ele todos os que dormem em Jesus. Que fala uma ressurreição para todos. Todos. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nos que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos o que dorme, pois o mesmo Senhor descerá. Ele está mostrando João lá em cima, mas está dizendo, pode escrever, Paulo, que eu vou descer. Descer da onde, irmãos? Versículo 16 do céu. Como grande brado de voz de arcanjo e com som de trombeta de Deus. E o que morreram em Cristo, quer dizer, estão no sepulcro, serão ressuscitados primeiro. Depois, nós que ficamos vivos, suponhamos que você está dando um culto como esse, seremos arrebatados. Por isso é momento de decidir, querido. Eu não sei o que prende a sua vida, eu não sei o que te segura.
Ah, pastor, eu gosto da cerveja. Vem bebendo a cerveja, que eu vim bebendo ela. E Jesus te libertou. Vem que Jesus te liberta. Nós ficamos vivos, seremos arrebatados. Ah, Deus Santo. Depois nós ficamos vivos, seremos arrebatados com Ele na nuvem, para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos, como irmão? Só um dia? Isso aqui fala eternidade. Então a eternidade não é aqui. O Evangelho não é força, não é violência, não é forçar a sua vida. Mas a sua vida pertence a Deus. Mas você pode negar, não querer dar ela para Deus. Só que a Bíblia fala que aqueles que não buscam o Senhor, que o Espírito Santo é o selo de Deus. E nós só recebemos o selo de Deus quando reconhecemos Jesus como Salvador. Está meio apertado, não está? Você pode escolher. Deus deu direito para você escolher. Só que quando Ele voltar, você não tem mais direito. É aonde finda tudo. Pastor, mas como vai ser? Deus criou e Jesus preparou o lugar, que é o céu. Aonde nós ficaremos com Ele, para onde? Para sempre. Pastor, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser um anjo, querubim. Todo ser humano erra. Todo ser humano falha. Mas só que a palavra de Deus diz, quando nós vimos a Jesus, toda vez que nós confessarmos Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se nós negamos Jesus, nós não temos nem Jesus, nós não temos nem o Pai. Este é o problema mais sério. Qual é o problema mais sério, João Batista? Que Deus criou dois lugares espirituais, que a terra tudo passa. Mas Apocalipse não, mas João vai dizer no livro dele, que Deus está sentado no trono. E Mateus vai confirmar que Ele faz os céus dos céus. Aonde nós seremos guardados, as lágrimas serão enxugadas no nosso rosto. Ali não tem mais maldição, ali já não tem mais dor. Mas só que se nós estivermos separados de Deus, negando a Jesus, a Bíblia fala que Deus criou o Sião, o Guiena, para os anjos caídos, que é para o diabo e Satanás. Então, irmãos e irmãs, nesta noite,